antes da Terceira Guerra, Liadrin servia como sacerdotisa da luz em Quel'Thalas. Naquele tempo, a fé não era questionada. A luz fluía livremente, sustentada pela harmonia entre a disciplina espiritual e o poder da nascente do sol. Liadrin não era uma guerreira, era uma guia espiritual, moldada pela tradição, dedicada a conduzir seu povo pela fé e pela esperança. Então veio o flagelo, e com ele seu algoz, Arthas Menethil. O flagelo atravessou Quel'Thalas, profanou a terra sagrada e aniquilou grande parte da população élfica. A nascente do sol foi corrompida, e com ela algo muito mais profundo se rompeu. Para muitos sacerdotes sobreviventes, a luz tornou-se distante, não ausente, mas silenciosa. Liadrin sobreviveu, mas a sua fé jamais retornaria à forma que tinha antes. Após a destruição da nascente corrompida, o príncipe Cael'thas Andassol rebatizou seu povo como Elfos Sangrentos, não como uma proclamação de orgulho, mas como uma lembrança constante de um luto permanente. Liadrin lutava contra a culpa desde o dia em que o flagelo amanheceu em Quel'Thalas. Culpa por não ter conseguido proteger seu reino e seu povo. Culpa pelo medo que a paralisou. Culpa até mesmo por não ter morrido. Sentindo-se abandonada pela luz, envergonhada por sua própria impotência, Liadrin dedicou sua vida à guerra, caçando os remanescentes do flagelo que ainda assombravam as terras de Quel'Thalas. Privados do poder da nascente do sol, os elfos adotaram métodos extremos para sobreviver à abstinência de magia, buscando constantes novas fontes de energia. Foi nesse contexto que um Naru chamado Muru foi levado à Lua Prata. O príncipe Cael'thas o enviara de volta a Quel'Thalas para que os elfos drenassem sua magia. No entanto, Romhat e os magos não se contentaram com essa solução. Eles acreditavam ter encontrado um uso muito mais eficaz para o poder daquele ser sagrado. E foi nesse contexto que Lady Liadrin tomou sua decisão mais controversa. Romhat apresentou a elfa ao Naru capturado e a ajudou a forjar uma ligação com o ser. Quando Liadrin canalizou a luz através de Muru, não houve calor nem compaixão, apenas poder. Um poder que exigia um custo, não apenas moral, mas também físico. Imbuída pela energia de Muru, Liadrin tornou-se a primeira dos Cavaleiros Sangrentos. Uma nova era na história talassiana teve início. Os Cavaleiros Sangrentos surgiram como a primeira ordem paladina dos Elfos Sangrentos, detentores de uma luz que não aguardava a bênção, mas a extraía à força. Liadrin não negava o que fazia, ela justificava. Assumindo o manto de matriarca dos Cavaleiros Sangrentos, Liadrin passou a forjar sua nova ordem. Supervisionava o treinamento de novos membros e os instruía em tarefas tanto mundanas quanto marciais, desde financiar a ordem até combater o flagelo pelas terras do reino. Apesar de sua influência crescente, a ordem sofreu um golpe devastador, quando o príncipe Cael'thas traiu Quel'Thalas e roubou o Muru de Lua Prata.
Liadrin testemunhou pessoalmente as consequências dessa traição. Sem sua fonte de poder e tomada pelo desespero, ela viajou até Shattrath para encontrar-se com o Naru Adal em busca de respostas. Foi ali que Liadrin descobriu a verdade. Muru sempre conhecera seu destino. Ele havia se permitido ser capturado, consciente de que sua própria queda seria o catalisador para a redenção dos Elfos Sangrentos. Inspirada por essa revelação, Liadrin renunciou sua lealdade à Casa Andassol e passou a lutar ao lado da recém-formada Ofensiva do Sol Partido. Determinada a pôr fim às ambições sombrias do príncipe na ilha de Quel'Danas e restaurar Lua Prata à sua antiga glória. Após a morte de Kael'thas e a derrota do general da legião Kil'jaeden, Liadrin retornou ao local da profanada nascente do sol ao lado do profeta Velen. Ali, ela lamentou que talvez os Elfos Sangrentos jamais conseguissem expiar completamente o pecado de terem condenado Muru ao seu destino. Liadrin testemunhou o renascimento da nascente do sol com os próprios olhos. Diante daquele novo começo, reacendeu sua relação com a luz, não mais pela força, mas pela escolha da devoção. A matriarca dos Cavaleiros Sangrentos voltou então sua atenção para libertar seu povo do vício da magia e restaurar, de forma definitiva, a grandeza do Sindorei. Lady Liadrin jamais foi absolvida pela história, e jamais tentou ser. Ela permaneceu como matriarca dos Cavaleiros Sangrentos, carregando o peso de decisões tomadas em tempos de desespero. Seu legado não é de pureza, é de continuidade. Ela provou que a luz não pertence aos impecáveis, mas àqueles que escolhem sustentá-la, mesmo após falhar.